Deixa eu tirar o som do celular. Tem uma turma linda e abençoada aqui conosco. Meus queridos, sejam bem-vindos, bem-vindas, todos vocês. Uma honra ter a presença de vocês aqui, ter a participação de vocês, o apoio que a gente tem recebido. Isso nos fortalece na caminhada, nos motiva no trabalho. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela presença de todos. Obviamente, depois que começarmos efetivamente na condução da nossa liturgia, não que a saudação e esses agradecimentos iniciais não estejam dentro da nossa liturgia, mas quando começarmos com as leituras, com as orações, com as canções e a pregação, eu não vou mais parar para cumprimentar, para citar as pessoas. Então, quem já está aqui? Dercy, Maria Garcia, Lucimar, Dona Otelina, a Neuza, a Cláudia, obrigado, Cláudia. Como é que está o Carlinhos aí? Tudo bem com a família? O Vicente, a Lídia, Malice, a Áurea, o Mineiro também. Obrigado pela presença de todos vocês. A Graça que está vendo pela TV aqui, o Bruno e a Manu que estão nos auxiliando no louvor. Obrigado, Deus abençoe a todos. Nós vamos orar e depois eu quero ler um texto das Escrituras e oraremos de novo e depois nós vamos louvar a Deus com as canções que Ele mesmo colocou no coração do Bruno para que pudéssemos adorá-lo nessa noite. Ô Bruno, eu vou orar agora, vou ler um texto de Romanos, capítulo 13, e depois da leitura você faz uma oração? Pode ser. E aí a palavra já fica contigo para cumprimentar o pessoal e nos conduzir através dos cânticos. Ok? Então o senhor vai fazer a leitura, eu oro e a gente vai para o louvor. Isso, eu oro agora primeiro, depois eu leio, Sim. E aí da leitura exatamente isso, você ora e a gente vai para o louvor. Beleza. Beleza? Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, com o objetivo de cultuar o Senhor, adorando e bendizendo o teu santo nome, louvando o Senhor como o Senhor merece, apesar dos nossos pecados, que o teu Santo Espírito trabalhe as nossas vidas nessa noite, para que ofereçamos ao Senhor uma adoração, um louvor, um culto como o Senhor merece, como só ao Senhor é devido, Pai. Então, aperfeiçoe as nossas vidas como adoradores do Senhor, especialmente no momento quando nos reunimos, e ainda não podemos fazer isso presencialmente, mas através da internet nós estamos aqui, Senhor, na presença do Senhor e conectados através da tecnologia para juntos prestarmos esse culto ao Senhor. Mas estamos também conectados pelo sangue precioso de Jesus, que nos lavou, que nos purificou de todo pecado e continua a ser eficaz para nos limpar da sujeira que ainda resta nas nossas vidas e das nossas tendências de nos desviarmos da Tua presença, desobedecendo as Tuas palavras. Dá-nos sempre a graça de ouvirmos a voz do Teu Espírito, que nos convence do pecado, que nos chama ao arrependimento, nos dando a oportunidade de retornarmos sempre à presença do Senhor, com a vida santa, que agrada ao Senhor. Mas pedimos ao Senhor que nos ajude a vigiarmos sempre, para não cairmos em tentação. Obrigado pela vida dos irmãos, irmãs, amigos queridos que estão conosco neste momento. Obrigado especialmente pela vida do Bruno e da Manu, que mais uma vez estão conosco na condução do culto, dessa live, cooperando nesse ministério com o dom que o Senhor conferiu a eles, Pai. Abençoe-os rica e poderosamente, como eu desejo do meu coração que o Senhor abençoe a cada irmão e suas respectivas famílias, e também a minha casa e a minha família, Senhor. Ouça as nossas orações,
Receba no teu altar os nossos louvores e o nosso culto, e oferecemos ao Senhor neste momento, ou a partir deste momento, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém e amém. Eu quero ler com vocês na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, um texto que obviamente tem tudo a ver com a nossa mensagem. Lá no capítulo 4 da carta de Pedro, temos pregado e estudado a carta de Pedro, né? Eu estou igual a Manu com o ancião ontem, o Pedro quase que não sai aqui. E então esse texto tem tudo a ver, Romanos capítulo 13, do verso 11 até o 14. O dia está próximo, diz assim a palavra do Senhor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O dia que se aproxima é o dia da volta de Cristo, da consumação do plano de salvação de Deus para a humanidade, e muitos ainda não creem em Jesus, e lamentavelmente até mesmo entre aqueles que já professam fé na pessoa de nosso Senhor Jesus, parece que há uma indiferença muito grande com respeito a essa volta, e muitos têm vivido como se fossem ficar aqui para sempre, como se não tivesse uma vida depois dessa, como se não houvesse morte e depois dela o juízo. É assim que a Bíblia nos ensina através da carta aos Hebreus. Então nós que conhecemos o tempo e aguardamos essa volta, é hora de nos despertarmos do sono, abrirmos os nossos olhos, vivendo o nosso hoje, ou cada momento da nossa vida, nessa expectativa da volta de Cristo, vivendo para a glória, honra e louvor do nosso Deus e Pai. Então, oremos. Bruno, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos e somos felizes por ter o Senhor como nosso Pai, Pai que nos proporcionou mais essa noite de culto, de engrandecimento ao seu nome, de reconhecimento por todas as obras que o Senhor manifesta sobre as nossas vidas. Sim. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente essa noite, ó Pai. Sim. Cada irmão, cada pessoa que não frequenta a nossa igreja, mas que, graças ao Senhor, está acompanhando esse culto. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente essas vidas, ó Pai. Amém. E que elas possam se sentir, ó Pai, filhas do Senhor e filhos do Senhor todos os dias. E que eles possam, sim, ó Pai, reconhecer o Senhor como o único Salvador da vida delas. Amém, Senhor. Abençoe, Senhor, esse momento. Abençoe essa palavra que foi lida e que nós possamos estar em constante procura pela Tua verdade, pela Tua vontade para as nossas vidas, ó Pai. Amém, Senhor. Com o coração grato e com o perdão de todos os nossos pecados, porque nós sabemos que somos imundos, ó Pai, mas somos filhos do Senhor, ó Pai, e pelo Teu sangue somos purificados, Senhor. Sim, Jesus. Nesse momento, quero te agradecer pela vida do pastor, que nós possamos agora entoar louvores que alegrem o seu coração. Amém, E que após esse louvor, ó Pai, a mensagem possa sair da boca do pastor como o Senhor quer, ó Pai. Amém. Que o Senhor possa estar abençoando. Novamente te peço por esse culto. Em nome de Jesus que oro e te agradeço. Amém. Sim. Amém, Jesus. Boa noite, irmãos. Vamos louvar a Deus com o primeiro cântico que fala sobre o Apocalipse. A gente tem lido o capítulo de Apocalipse e a primeira música fala
é exatamente disso. Vamos lá. Pastor, tá ouvindo o violão? Tô. Só lembra de multar aí, porque acho que senão depois o som vai voltar, né? Farei isso agora, Bruno. Obrigado pela Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adoro. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso,
para mim, e eu te adorarei. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso inventar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas
Senhor Deus, ó Pai, te agradecemos por mais esse dia, ó Pai. Te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Pai. Agradecemos pelo teu espírito de amor, de bondade e de perdão. E que, ó Pai, o Senhor possa estar falando através do pastor Adair nesse momento. Perdoa todos os nossos pecados e que nós possamos nos entregar de coração aberto, ó Pai, a mensagem que Ele preparou para as nossas vidas, ó Pai. Amém. O Senhor preparou para as nossas vidas nessa noite. Amém. Ó Pai, é com muita felicidade que mais um dia, mais um domingo nós estamos aqui, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Que nós possamos continuar firmes, ó Pai, para que todas essas pessoas possam se sentir abraçadas pelo Senhor e protegidas, ó Pai. Amém. Nesse momento tão delicado. É nessa noite, ó Pai, que nós nos reunimos e de coração, ó Pai, sincero, te pedimos, ó Pai, pelo perdão de nossos pecados, ó Pai. Sim, Pai. É assim que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, sim. Amém. Ah, maravilha. Ô Bruno, se for possível, vai depender muito do andar da carruagem aqui. Se for possível, você volta no final da mensagem para encerrarmos cantando Deus de Aliança. Pode ser. Maravilha, maravilha. Queridos, depois da saudação inicial, várias pessoas chegaram. Então, dou as boas-vindas a todos e louvo a Deus pela vida de todos vocês. Alguns nós estamos vendo aqui porque participam aqui nos comentários, mas eu dou as boas-vindas a todos, quem está no YouTube, quem está em outras salas de transmissão. Deus abençoe ricamente a sua vida. E você que está conosco aqui, coloca um boa noite aqui, um amém, para a gente saber que você está conosco. Isso faz bem, como se estivéssemos num culto presencial na igreja, saber que você está junto, e lá nós estaríamos olhando, né, uns para os outros, nos vendo, nos cumprimentando, interagindo, né, com o olhar, com as expressões faciais, e ainda que de repente a gente não pudesse se tocar, né, apertando as mãos, dando um abraço, mas faria bem poder olhar para vocês, ver vocês. E se você escrever aí, olha, estou aqui, boa noite, pastor, boa noite, irmãos, vai fazer bem para mim, com certeza. E eu vou conhecer você, de repente, se eu não conheço ainda. E se eu posso te pedir mais alguma coisa, se for possível, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, ajuda a divulgar a palavra de Deus. E obrigado de novo pela sua presença, pelo seu apoio, pela sua participação aqui. Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua casa também, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia agora, mais uma vez, né, já lemos lá na carta de Paulo aos Romanos, e agora na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta. Eu quero meditar com vocês no capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Olha que bênção, irmãos. Olha, eu não sabia que a Aline estava aí com a gente, eu não sabia que a Simone estava conosco, que a Silvana estava conosco, que a Silvaneide. Olha, que alegria saber que vocês estão aqui. Muito bom. Melina, eu sei que assiste, participa, mas nem sempre ela comenta, né? Então, muito bom. A Wilson também está, o vô, bênção de Deus, louvado seja Deus pela vida de vocês todos, que alegria, né? A Simone, olha que carinho maravilhoso. A Simone, 1000 beijinhos, saudades para você também, Simone. Deus te abençoe, querida. Muito bom receber esse carinho, como família da fé. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. Acompanhe a leitura, se você tiver com a Bíblia em mão aí, leia também aí, se não, apenas ouça. Deixa o Espírito Santo comunicar a você a vontade de Deus. Essa palavra vai entrar pelos seus ouvidos, passear pela sua mente, vai descer no seu coração e vai fazer mudanças para a glória de Deus e para a sua alegria, para a alegria daqueles que convivem com você, vendo em você uma pessoa cheia do Espírito Santo. Diz assim a palavra: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento,
pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos, a gente sempre lida com a questão do tempo, não é verdade? Antes da pandemia, a frase que a gente mais ouvia era: não tenho tempo, não é? Falta tempo, há muita coisa por fazer, há muitos planos, muitos sonhos, e a gente dizia: olha, falta tempo. E já ouvi alguém dizer assim: olha, eu precisaria de um dia de 48 horas. E alguém respondeu: se você tivesse um dia de 48 horas, ia faltar tempo ainda para tudo que você gostaria de fazer nesse dia de 48 horas. Mas agora, irmãos, parece que nós temos tempo. Algumas cidades no Brasil já estão voltando à normalidade, mas a grande maioria ainda está vivendo o isolamento social. E nós temos, então, tempo. E o que mais fazemos nesse tempo que nos foi dado? Conversar sobre o tempo. E o que a gente conversa? A gente diz: meu Deus, esse tempo não passa. O que fazer nesse tempo? Já não sei mais o que fazer. Esse tempo está me matando. E esse tempo para lá, e esse tempo para cá. Até quando esse tempo vai durar, essa situação vai durar? A verdade é, meus queridos irmãos, que antes da pandemia e também agora, no meio dela, nós estamos presos realmente ao tempo e não sabemos como lidar com ele. Eu fui chamado certa vez para fazer uma palestra sobre administração do tempo e todo mundo ficou esperando, né? Porque parece-me que, segundo o pastor que me convidou, os irmãos lá tinham uma dificuldade muito grande com o tempo e chegavam muito atrasados. Pessoas chegavam na igreja, irmãos, às vezes depois do louvor. O culto nessa igreja começava às 7 horas. E as pessoas chegavam às 7h40. E o pastor estava louco com aquilo. E aí, um dia, conversando com ele, eu estava lendo um livro a respeito disso. Ele falou: você não quer ir lá na minha igreja falar a respeito de administração do tempo? Eu falei: tá bom. E aí, quando eu comecei a minha palavra, eu falei: irmãos, eu não vou falar sobre administração do tempo, controle do tempo. Aí eles olharam assim para mim, né, assustados: mas veio aqui para isso? E não vai falar? Eu falei: olha, é impossível a gente controlar o tempo. Eu vou falar sobre administração de agenda, sobre assumir e rejeitar compromissos. Então, se você quer ter uma boa administração do seu tempo, para que em tudo seja encaixado as principais coisas da sua vida, então administre a sua agenda de compromissos. Não assuma mais coisas do que você pode dar conta no seu dia. Nós estamos presos, irmãos, a esse tempo e às vezes não sabemos como lidar com ele. E olha que nós temos tempo suficiente para fazermos todas as coisas. Deus é sábio e providenciou exatamente o tempo necessário, o dia com as horas,
Tempo para dormir, tempo para lazer, tempo para se alimentar, tempo para trabalhar e tempo para adorá-lo. Separando tempo para orar, para ler a Bíblia, não é? Para fazer uma visita, para manifestar amor a alguém. Então Deus sabe todas as coisas e Ele preparou o tempo para que a gente pudesse viver esse tempo para a glória dele e para a bênção nas nossas vidas e das pessoas que estão conosco. Infelizmente, penso eu, que muitos sairão dessa situação sem aprender a preciosa lição de usar com sabedoria e para a glória de Deus o tempo que Deus nos dá. Mesmo porque, veja bem, não esqueça disso, nós prestaremos contas a Deus, irmãos, até do tempo, segundo os ensinamentos do apóstolo Paulo. Pedro fala muito de tempo aqui na carta dele. Eu quero chamar a sua atenção para alguns versículos. Olha no capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1, verso 5. Pedro vai dizer que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Agora o versículo 11. Investigando atentamente qual a ocasião tem a ver com tempo, ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Veja o verso 17 aí do capítulo 1 mesmo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ainda no versículo 20, aqui mesmo, no capítulo 1, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Pedro trabalha com essa ideia do tempo, aí você pula lá para o capítulo 4 que nós lemos, mas antes eu quero te chamar para o capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Agora, no capítulo 3, no capítulo 4, você tem o versículo 17, porque a ocasião, tem a ver com o tempo, de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Veja agora os versos 2 e 3 do capítulo 4. Porque no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus, porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Meus irmãos, e o apóstolo Paulo diz para vivermos remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. E a pessoa que crê de coração em Jesus Cristo, tem esperança, expectativa com a eternidade, ela usa o tempo da melhor maneira possível. Por quê? Porque ela tem a convicção de que Jesus está voltando. Uma das canções que o Bruno nos trouxe hoje tem a ver com essa volta de Jesus. Então, nós usamos bem o tempo porque temos essa consciência. Cristo está voltando. E nós temos o desejo de viver nos preparando para esse encontro com Jesus, aproveitando da melhor forma possível o tempo que Deus tem nos dado. Agora, quer Jesus volte ou a morte venha primeiro na vida de qualquer um de nós, nós precisamos fazer do tempo que nos resta um investimento para a eternidade. E o tempo que nos resta é o tema da minha mensagem hoje. De onde que eu tirei? Do versículo 2, do capítulo 4. Então, veja, o versículo 2 começa exatamente assim. Para que, no tempo que vos resta na carne. Quanto tempo nós temos de vida? Não sabemos. Quanto tempo temos dentro dessa pandemia? Não sabemos. Mas no tempo que nos resta, seja ele pouco ou muito, como devemos viver? Como devemos viver
no tempo que nos resta, ou viver o tempo que nos resta. Irmãos, é possível viver para a glória de Deus. É possível fazer as coisas do jeito de Deus, no tempo que Ele nos dá. E o apóstolo Pedro descreve, no texto que nós lemos aqui do capítulo 4, de 1 a 11, 4 atitudes que nós podemos e devemos cultivar em nossas vidas no tempo que nos resta, a fim de nos tornarmos aquilo que Deus quer que sejamos. E assim, o glorifiquemos em todas as coisas. Para isso existimos, para isso fomos criados, e em Cristo regenerados para uma nova vida que glorifique de fato a Deus, não é? Então, quais são essas atitudes? É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Quais são essas atitudes que Pedro diz que devemos cultivar, e devemos mesmo, no tempo que nos resta? Versículos 1, 2 e 3, a atitude que Pedro enfatiza aqui, que deve ser cultivada por nós no tempo que nos resta, é lutar bravamente contra o pecado. Olha de novo aí, se você está com a Bíblia em mão, olha de novo para os versículos 1, 2 e 3, no capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Interessante que esse versículo 1 está intimamente relacionado com o versículo 18, que iniciou a nossa mensagem hoje de manhã. O versículo 18 diz: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Aqui diz que Cristo sofreu na carne, porque ele sofreu na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Deixou o pecado. Meus irmãos, a palavra armar, ou armai-vos, o verbo, né? Armai-vos, e é um imperativo divino aí, nos ordenando a nos armarmos. Trata-se da imagem de um soldado que coloca seu equipamento e se prepara para a batalha. Atitudes são armas, e atitudes fracas ou atitudes erradas provocam derrotas. A perspectiva determina os resultados, e um cristão deve ter atitudes corretas a fim de viver de maneira correta. E aqui no tempo que nos resta, Pedro está dizendo, assim como Cristo morreu para tirar os pecados, e você foi encontrado por ele, trazido para o aprisco dele, foi inserido na família de Deus, desse Deus que é santo e te ordena, sede santo porque eu sou santo. Pedro está dizendo, você precisa se armar, se equipar para lutar bravamente contra o pecado. E nós sabemos, queridos irmãos, que é muito fácil para qualquer um de nós cairmos em pecado e nos acostumarmos com o pecado. E alguns tratam o pecado de uma forma tão carinhosa que até parece um bichinho de estimação, e ele guarda aquilo de um jeito que ninguém pode ver, ninguém pode saber, e fica muito bem escondido, muito bem protegido, para que ele continue vivendo aquilo que dá prazer a ele, mas que agride frontalmente a Deus, que fere o caráter santo de Deus, que afronta a Deus, que entristece o Espírito Santo, e que torna esse cristão, esse homem ou essa mulher, esse jovem, uma ferramenta inútil nas mãos do Espírito Santo, porque está dando vazão aos seus sentimentos, aos desejos da sua carne, quando na verdade deveria estar lutando contra isso tudo. Jesus foi quem disse, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, em vez de ter uma atitude de um combatente que detesta o pecado e se opõe a ele, às vezes, a pessoa crente em Jesus Cristo vai se acostumando aos poucos com o pecado e, às vezes, nem se dá conta desse processo. Não é? Se tem algo, meus irmãos, que pode
nos prejudicar, nos afastar de Deus, impedir Deus de ouvir e responder às nossas orações, e ainda atrair a maldição para as nossas vidas, no tempo que nos resta, é exatamente o pecado. E tenha ele o nome que tiver, o rótulo que tiver, se afronta a Deus, se é contra as leis de Deus, se não está nos permitindo acertar o alvo, que é viver para a glória de Deus, é pecado. Um cristão que vive em pecado é uma arma terrível nas mãos de Satanás. E esse cristão que vive em pecado, ele interfere negativamente na vida de comunhão da igreja, no crescimento espiritual da igreja e no crescimento numérico da igreja. O apóstolo Pedro apresenta vários argumentos para nos convencer a resistir ao pecado e a lutar bravamente contra ele. Lá no verso 1, aí do capítulo 4, ele vai dizer: pense no que o pecado causou a Jesus Cristo. Para pensar. Hoje um pouquinho eu falei disso, que a morte de Jesus foi uma morte violenta. Meditando aí do versículo 18 até o 22 do capítulo 3. Foi uma morte violenta. Pensa um pouquinho no que o pecado causou a Jesus. Jesus teve de sofrer, e sofreu muito por causa do pecado, por causa do nosso pecado, o meu e o seu, e da humanidade inteira. Então, eu pergunto, como ter prazer em algo que levou meu Jesus, o nosso Senhor, a sofrer como sofreu e a morrer na cruz? Como ter prazer no pecado que feriu brutalmente o Senhor das nossas vidas, o Rei da Glória, o Deus Todo-Poderoso que se encarnou por amor a nós, que veio buscar e salvar aquele que estava perdido, que era a nossa situação antes de Jesus entrar na nossa vida. E nós, meus irmãos, fomos salvos para a santidade. Devemos ser santos porque Deus é santo. E essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. No verso 2, Pedro nos dá um outro argumento para nos convencer a lutar contra o pecado e a resistir bravamente a ele. Não só no verso 1, lembrar do que aconteceu com Jesus, de como Jesus sofreu por causa do pecado, mas no verso 2 ele vai dizer: vivam de acordo com a vontade de Deus. E aqui trata-se de um contraste entre a vontade de Deus e a vontade do homem, entre a vontade de Deus e a vontade da carne, entre a vontade de Deus e a vontade do mundo, não é? Entre a vontade de Deus e a vontade dos amigos que ainda não se converteram. Não é? E ele vai dizer aqui, olha, no verso 2, para que no tempo que nos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, paixões dos homens contrasta com a vontade de Deus. Assim como a vontade dos gentios, no versículo 3, também contrasta com a vontade de Deus. E é isso, irmãos, que o mundo sem Cristo nos impõe, né? Um estilo de vida que nos afasta de Deus. É isso que até os nossos amigos e familiares bem intencionados, que não nasceram de novo ainda, que não conhecem a Jesus, nos impõem também. É isso que a nossa própria carne, o nosso próprio eu, pode fazer conosco. Por isso tem essa luta constante que Paulo fala, e outros textos das Escrituras também descrevem, a luta do Espírito contra a carne. E vai prevalecer aquele que for melhor alimentado. Então, cuide mais da sua vida espiritual. Lute contra o pecado. Consagre-se mais a Deus. De fato, os nossos amigos, e amigos de longa data, eu passei por isso, irmãos. Amigos meus desde a infância, quando Cristo me encontrou e me tirou da escuridão em que eu vivia, da morte espiritual em que eu me encontrava, e me transportou para a luz, né, para o seu reino. É assim que a Bíblia descreve o nosso novo nascimento.
o nosso novo estado como cristãos. Antes estávamos mortos, agora vivos em Cristo, nas trevas, agora vivendo na luz. Eu vivi isso com os meus amigos de infância. Eles não entendiam que eu não podia mais me envolver com aquelas coisas que eu passei uma boa parte da minha vida, adolescente, jovem, vivendo, praticando, e achando que aquilo era vida, que aquilo era gozar a vida. Pedro vai dizer, não façam mais isso, né? Fujam desse excesso de devassidão que é próprio dos gentios que não conhecem a Deus. Se nós cedermos à pressão dos amigos e do mundo sem Cristo, nós estaremos desperdiçando o tempo que nos resta. E certamente, irmãos, abriremos brecha para que a maldição entre nas nossas vidas, para que o juízo de Deus venha sobre nós. Mas precisamos viver a vontade de Deus no tempo que nos resta. A vontade de Deus é muito melhor. Ao fazer a vontade de Deus, você está investindo o tempo que te resta naquilo que é eterno e atrai bênçãos incontáveis para a sua vida e para a sua família. A vontade de Deus nunca é pesada para os filhos de Deus. Nunca é um fardo, porque a vontade de Deus vem do coração de Deus para nós. O salmista disse assim, agrada-me fazer a tua vontade, Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, a minha comida e a minha bebida consistem em satisfazer a vontade daquele que me enviou. Jesus se saciava, se satisfazia em atender à vontade de Deus. E olha que a vontade de Deus para Jesus era ir à cruz. Era passar por todo aquele sofrimento para tirar de nós essa mancha horrível do pecado e nos tornar mais parecidos com o nosso Criador e Pai, restaurando em nós a imagem e a semelhança de Deus com as quais Ele nos criou. E o apóstolo Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Um outro argumento que Pedro usa para nos chamar a combater o pecado bravamente, como um soldado em batalha, está no verso 3, quando ele diz, lembrem-se também do que vocês eram antes de encontrar a Cristo. Olha o versículo 3. O versículo 3 vai dizer quem éramos nós antes de encontrarmos Jesus, ou sermos encontrados, achados por Ele, né? Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios. Quem são os gentios? Aqui nesse caso, são todos aqueles que não conhecem a Deus. São todos aqueles que não haviam se convertido ainda. Consequentemente, ainda hoje, quem não faz parte do povo de Deus é gentio. Aqui era para diferenciar entre quem era judeu e quem não era judeu. Mas trazendo para o contexto cristão, é todo aquele que não nasceu de novo ainda. Não é? Nós somos gentios convertidos, louvado seja Deus. Então, basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios. Olha bem, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Depois você lê numa Bíblia na linguagem de hoje, eu vou te dar resumidamente o que isso significa, mas depois você lê na Bíblia, numa linguagem de hoje, para você ver como é interessante o significado dessas palavras. Então, veja bem, Pedro está dizendo, lembra quem vocês eram antes de Cristo, né? Há ocasiões em que não devemos olhar para o passado. Por quê? Porque Satanás, que é o inimigo das nossas almas, é o inimigo de Deus, é o seu inimigo, é o seu adversário, é aquele que quer destruir você. Satanás pode usar algumas memórias nossas para nos prender no passado e para nos desanimar com o presente. Mas o próprio Deus chama o povo de Israel a lembrar do tempo que eles eram escravos no Egito. Paulo recordava de haver perseguido os cristãos e isso o estimulava a trabalhar ainda mais para Cristo na obra de Deus.
talvez tentando recompensar todo o mal que ele havia feito à igreja. Por vezes, meus irmãos e irmãs, nos esquecemos as cadeias do pecado que podem nos prender numa vida longe de Deus, atraindo maldição e o juízo de Deus para as nossas vidas. Então, Pedro está dizendo, chega de viver conforme a vontade dos gentios, conforme a vontade daqueles que ainda não se converteram. Os pecadores perdidos, não regenerados, irmãos, eles imitam uns aos outros e eles se conformam com os modismos do mundo. Tiago vai dizer que quem se constitui amigo desse mundo se faz amigo de Deus, inimigo de Deus. Não é? Nós não somos assim. Paulo diz que devemos apresentar as nossas vidas, os nossos corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele vai dizer que devemos nos transformar, não nos deixando conformar com esse século, com esse mundo, com essa época, mas devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, uma mudança que brota de dentro para fora, porque nos tornamos templos do Espírito Santo. O próprio Deus em Espírito habita a vida do homem crente, da mulher crente, do jovem crente, de todo aquele que já nasceu de novo. Então, resumidamente, deixa eu te dizer, as dissoluções que estão aqui no texto, no versículo 3, as dissoluções e as concupiscências descrevem todo tipo de desejo perverso, não apenas pecados sexuais. As borracheiras, orgias e bebedices referem-se às orgias pagãs nas quais o vinho corria solto. É evidente que tudo isso pode fazer parte dos cultos pagãos, uma vez que a prostituição religiosa era amplamente aceita. Mas essas coisas, irmãos, eram proibidas por Deus e abomináveis aos olhos de Deus. Veja que aparece aqui a palavra detestáveis. Eram coisas detestáveis aí no final do versículo 3. Mas ainda assim costumavam ser praticadas em segredo. É possível que nós que estamos aqui nessa noite não tenhamos cometido pecados tão vulgares como esses antes de nos convertermos a Cristo. Mas a verdade é que somos todos pecadores, éramos pecadores, continuamos pecadores, hoje lavados no sangue de Jesus, glória a Deus. Hoje com a capacidade de nos arrependermos e de pedir perdão a Deus, porque a gente sabe que o nosso pecado afronta a Deus, agride a santidade de Deus. Mas ainda somos pecadores. E os nossos pecados, queridos, os que nós já fomos perdoados deles, os que nós vamos cometer ainda, mas os nossos pecados contribuíram para crucificar Jesus. Vocês não concordam comigo que é muita insensatez quem já viveu esses pecados voltar para lá, ou quem ainda não viveu sentir vontade, desejo de praticar aquilo que o não crente pratica? Não é muita insensatez? Pedro está dizendo que uma das primeiras atitudes nesse tempo que nos resta, que eu e você devemos adotar, é lutarmos bravamente contra o pecado, na nossa vida e na vida das pessoas, ajudando-as a se livrarem daquilo que pode afastá-las de Deus e pode matá-las, não só espiritualmente, mas fisicamente. Não sei se vocês sabem, né? Eu vejo, né, um ditado popular, onde as pessoas dizem que ninguém morre antes da hora, né? Mas a Bíblia diz que o ímpio morre antes da hora. A pessoa atolada no pecado, a pessoa que vive a sua vida sem considerar a vontade de Deus, brincando com Deus, a Bíblia diz claramente que a vida dessa pessoa é abreviada. Quem tem vida longa e eterna, não só uma vida que não tem fim e que pode ser desfrutada, muito do que está relacionado com essa vida que Cristo nos dá, são aqueles que já nasceram de novo. São os crentes em Jesus Cristo. Mas vamos para a segunda atitude, irmãos. A segunda atitude, nós a encontramos do versículo 4 até o versículo 6 do texto que nós lemos.
Passeie com seus olhos sobre o texto sagrado, versículos 4, 5 e 6. Que atitude é esta? Seja paciente com os seus familiares, com os seus parentes e com os seus amigos que ainda não se converteram a Cristo. Primeiro, lute bravamente contra o pecado. Segundo, seja paciente com as pessoas com quem você convive, que ainda não nasceu de novo. Olha o que temos aí nos versículos 4, 5 e 6. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais, ou seja, eles estranham porque vocês não praticam mais aquelas coisas que vocês praticavam antes da conversão. Vocês não querem participar com eles mais daquilo que vocês sabem que entristece a Deus e que pode apagar o Espírito Santo da sua vida. Então, eles difamam, eles falam mal, eles zombam, eles criticam, né? Porque vocês não participam mais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas, eles, nós também, hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Vivos e mortos. Meus queridos, as pessoas não convertidas, elas não entendem as mudanças radicais pelas quais seus amigos passam quando creem em Cristo e se tornam filhos de Deus. Elas não acham estranho, por exemplo, alguém acabar com o próprio corpo. Eu tenho amigos mais novos do que eu, que parecem 15 anos mais velhos do que eu. Viveram a vida, eu vou falar uma palavra aqui que talvez você não ouça há muito tempo. Viveram a vida na esbórnia, na boemia. Olha para mim, veja se eu tenho cara de alguém que já tem 60 anos. Ah, fala sério. Meus queridos, a pessoa que não tem Jesus, ela acha normal submeter o seu corpo a determinadas práticas e prazeres, acabando com o seu próprio corpo, violentando o seu próprio corpo, que a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. Elas não se importam, nem se espantam em destruir lares, famílias, em arruinar a própria vida, correndo de um pecado para o outro, pulando de um pecado para o outro. Mas quando um alcoólatra se converte e fica sóbrio, ou quando alguém que tinha uma vida devassa, completamente imoral, se torna puro, os amigos e até a família. Eu já fui procurado por pessoas que falaram comigo assim: pastor, eu não sei o que está acontecendo com fulano de tal, mas o homem agora só fala em oração, em ler Bíblia, em ir para a igreja. O homem agora só fala em servir a Deus. Só pode estar doido. Enquanto o cara estava enchendo a cara, irmãos, e sendo levado para casa carregado, ou às vezes ficando na sarjeta, ninguém achava estranho, era normal. Agora, porque o cara está limpinho, arrumadinho, se cuidando, buscando coisas boas para ele, para a família, ficou doido. Eles não entendem. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Ele não consegue discernir essas coisas. São loucura, diz o apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, por favor, tenha paciência com o seu familiar que não é crente ainda, que de repente zomba de você, difama você, insiste com você para você voltar a ser quem você era antes da conversão. Tenha paciência com seus amigos que ainda não se converteram.
E devemos ter paciência com eles, mesmo quando não concordamos com o estilo de vida deles, nem praticamos as coisas que eles continuam praticando e que são pecaminosas à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz que a realidade deles, espiritualmente falando, é que eles são cegos para as verdades espirituais e eles estão mortos para os prazeres espirituais. O apóstolo Paulo diz isso. Na realidade, meus irmãos, o nosso contato com as pessoas que ainda não nasceram de novo é muitíssimo importante para eles mesmos. Sabem por quê? Porque nós somos portadores de uma verdade que eles precisam e eles nem sabem. Então tenhamos paciência com eles. E o contato com eles é bom para eles. Não se afaste. Peça a Deus para te dar sabedoria para lidar com as situações de piadinhas sem graças, de difamação, de escárnio. Peça a Deus para te dar sabedoria para lidar com tudo isso. Eles precisam de você e do que você carrega dentro de você. Quando amigos não salvos nos atacam, nós temos a oportunidade de testemunhar a eles. Nós temos a oportunidade de testemunhar a eles, né? Eles podem até nos julgar, mas como nós vimos aqui, um dia eles vão prestar contas disso a Deus. Então não tenhamos receio de viver a nossa fé junto com os não crentes, especialmente aqueles mais próximos a nós. Essa foi a atitude de Jesus. Jesus foi criticado por isso. Ele come com pecador, ele fala com meretriz, ele entra na casa de gente impura, mas entra e conversa e se relaciona para ser instrumento de mudança na vida dele ou dela. Você não pode ser influenciado pelo mal, mas você pode, com o bem, influenciar e mudar a realidade, banindo o mal da vida das pessoas. Essa foi a atitude de Jesus. Essa foi a atitude do apóstolo Paulo, deve ser também a nossa. Terceira atitude que devemos adotar no tempo que nos resta, irmãos. Versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Vejam aqui, meus queridos, essa terceira atitude ela é muito importante, porque a gente não leva muito a sério a palavra de Deus que nos fala da volta inesperada do Senhor Jesus Cristo. Então, que terceira atitude é essa, pastora Dair? Viver na expectativa da volta iminente de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Se estava próximo para ele, imagina para nós. Os cristãos da igreja primitiva, queridos, esperavam que Jesus voltasse no tempo deles. O fato disso não ter acontecido não invalida as promessas de Deus. Especialmente a promessa da volta de Jesus. Qualquer que seja a interpretação das escrituras proféticas, todos devem viver na expectativa da volta de Jesus. O importante, queridos, é que um dia, diz a Bíblia, todo joelho vai se dobrar diante dele, porque todo olho o verá. Nós veremos o Senhor e ficaremos diante dele. A maneira de viver hoje determinará o julgamento e a recompensa naquele dia. Determinará. Que tipo de julgamento nós teremos? E quais são as consequências, os desdobramentos da sentença aplicada?
Essa atitude de expectativa não deve transformar ninguém em um sonhador preguiçoso. Lembra de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses? O pessoal esperava a volta de Jesus tão para aqueles dias que eles pararam de trabalhar. E aí Paulo vai dizer assim, olha, se você não trabalha, então você não vai comer também, não dá comida para ele. Então, essa expectativa da volta iminente de Cristo não pode transformar o crente num preguiçoso, alguém que vai cruzar os braços, então Jesus vai voltar, eu não vou fazer mais nada, não vou trabalhar, não vou estudar, não vou cuidar da minha família, não vou cuidar da minha saúde, não vou construir nada, não vou investir em nada, não vou levar a sério nem a vida cristã. Para que dedicar tempo à oração, a jejum, evangelização? Por que pensar em missões, em plantação de igreja, se Jesus está para voltar? Não é? Então não pode transformar a gente num preguiçoso, em alguém que cruza os braços e fica esperando de fato Jesus voltar para agora e não cuida de forma responsável daquilo que está sob os nossos cuidados, né? E também não podemos nos tornar um fanático, nem um preguiçoso, nem um fanático. Por quê? Veja a sequência do versículo 7, depois de falar que o fim de todas as coisas está próximo, ele diz: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios significa sede comedidos. Tende sempre clareza no que você está fazendo e estabilidade mental. Numa linguagem de hoje, seria: mantenha a cabeça no lugar, filho. O oposto de ser criterioso e sóbrio é ser frenético e insensato. A frenesia e a insensatez na vida podem, inclusive, interferir na prática da oração. Uma pessoa frenética, agitada, ela não consegue parar para orar, para ler a Bíblia. Ela não consegue cuidar de si, não consegue cuidar dos outros. E a quarta atitude que Pedro vai nos chamar agora a ela é exatamente um olhar para fora de nós. É um olhar para o outro. Né? Então ele está dizendo: aguarde sim a volta de Cristo, espere Cristo voltar já. E se ele não voltar, ele pode nos chamar para nos encontrarmos com ele. E nós precisamos nos preparar para isso. E o tempo da nossa preparação é agora. Por quê? Porque não sabemos o tempo que nos resta. Então, seja sóbrios, criteriosos, mantenham a cabeça no lugar, vivam com responsabilidade. Não deixe de sonhar, de trabalhar, de investir, de crescer. De ser bênção na vida da sua família, de preparar, quem sabe, o terreno, deixando pegadas como um cristão, uma cristã verdadeira, para aqueles que vierem depois de você. Porque não sabemos, de fato, quanto tempo ainda temos. Quanto falta para Jesus voltar. Vivamos com responsabilidade. Mantenha a cabeça no lugar, filho. A quarta atitude, você vai encontrá-la aí dos versículos 8 até o 11. De novo, passe os olhos aí nos versículos 8, 9, 10 e 11 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro. Estou caminhando para o final, tá? Tenha paciência aí. E não saia daí, você precisa ouvir o que eu estou ministrando aqui nessa noite, porque Deus vai pedir conta do tempo. E você precisa viver o tempo que te resta do jeito certo, do jeito de Deus. Qual é a quarta atitude? A quarta atitude é que devemos amar fervorosamente uns aos outros. Olha como começa o versículo 8. Acima de tudo, porém, tende o quê? Amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. É isso que Deus em Cristo fez conosco. Nos amou ao tal ponto que Cristo morreu por nós, cobrindo. A ideia de cobrir é para que os nossos pecados não estejam diante dos olhos de Deus, agredindo a Deus.
Então, o sangue de Jesus, ele vem, lava, ou ele cobre, e Deus nos vê através do sangue purificador de Cristo. Então, o sangue cobre multidão de pecados, ou remove os pecados. Entenda você como quiser. A verdade é que o amor tem esse poder, e começa com Deus, que é amor. Jesus vem por amor, Jesus se entrega por amor. E esse amor é derramado no nosso coração. Nós somos chamados ou ordenados a amar de volta o nosso Deus e Pai. E amar as pessoas. E amar as pessoas. E não é a primeira vez que Pedro fala sobre isso. Olha o que ele diz no capítulo 1, no verso 22. Tendo purificado a vossa alma, olha bem, está falando de purificação de novo, olha, pela vossa obediência à verdade. Então, obedecer à verdade traz pureza. Tendo em vista o quê? O amor fraternal, amor entre irmãos, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros como ardentemente. Amai de coração uns aos outros ardentemente. O amor entre os irmãos não pode ser amor fingido. E aqui ele fala que acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Queridos, quem estiver de fato esperando a volta de Cristo, pensará nas outras pessoas e se relacionará com elas de maneira apropriada, começando dentro da própria casa e também na família da fé. Pedro foca aqui, na verdade, no amor aos irmãos na fé. Aqui ele fala do amor aos santos, aos cristãos. E o amor aos cristãos é importante, irmãos. Eu posso até dizer que esse amor vivido dentro da igreja é quase que um campo de treinamento para amarmos as outras pessoas, inclusive aquelas que se opõem a nós. Aquelas que nos criticam por causa da fé que temos, do compromisso que temos com Cristo hoje. Não é? Então, ele diz que é acima de tudo. O amor aos santos é acima de tudo. O amor é a identidade do cristão no mundo. Lembra de Jesus, lá em João 13? Ele falou assim, olha, nisto conhecerão todos. Quer dizer, todas as pessoas vão conhecer vocês quando vocês tiverdes amor uns pelos outros. Então, o amor nos identifica. O amor é como um crachá, dizendo, olha, esse aí é crente em Jesus Cristo, esse aí já nasceu de novo, esse aí é filho de Deus, faz parte da família de Deus. Essa pessoa é uma pessoa boa, não é perfeita, mas é uma pessoa que leva a sério a vida com Deus e a relação com o próximo. É alguém que prefere abrir mão de interesses pessoais e particulares em prol do outro. É alguém capaz de se sacrificar para fazer a felicidade do outro. Então é um crachá que nos identifica e nos torna mais parecidos com Jesus. Esse amor, irmãos, e esse amor precisa ser evidenciado, colocado em prática, especialmente em tempos como o que estamos vivendo, de provação, ou como o tempo dos leitores de Pedro, os primeiros, de perseguição. Devemos amar uns aos outros de coração, intensamente, ardentemente. O termo intenso, que aparece aqui no versículo 8, retrata um atleta esforçando-se para alcançar o alvo e transmite a ideia de anseio e de veemência. Então, o amor cristão é algo pelo qual você e eu precisamos nos esforçar. Apesar de haver um elemento emocional no exercício desse amor, aqui não é uma questão de sentimentos, mas de vontade. Vontade consagrada a Deus para obedecer a Deus que nos manda amar uns aos outros como Ele nos amou. O que eu vou fazer no tempo que me resta? Eu vou amar intensamente os meus irmãos. Vou amar as pessoas ao meu redor. Ter amor cristão significa tratar uns aos outros da maneira como Deus nos trata.
obedecendo a seus mandamentos, conforme nos foram dados na palavra. É até possível, irmãos, com esse amor, amar pessoas de quem a gente não gosta muito. Eu sei, tem gente que a gente gostaria de ver longe da gente, não é? Mas com o amor de Deus no nosso coração, é possível amar essas pessoas também. O amor cristão está pronto a perdoar e a perdoar sempre. O amor cristão não apenas deve ser intenso e pronto a perdoar, como também deve ser um amor prático. Um amor prático. O amor cristão nos leva ao serviço. Por exemplo, ele vai dizer aqui que o lar deve ser compartilhado com outros e a generosidade deve ser exercitada sem murmuração. Olha o que ele diz no verso 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, cada um conforme o quê? O dom que recebeu. Se você é crente em Jesus Cristo, você tem pelo menos um dom espiritual. O que você está fazendo com ele? Enterrou? O amor cristão, além de ser nossa identidade, é um amor pronto a perdoar, porque amamos intensamente uns aos outros. Mas é um amor prático, um amor que nos manda no caminho da generosidade, da hospitalidade, a colocar os dons a serviço dos outros, compartilhando o que somos e o que temos. Então, use o seu dom para a glória de Deus, para edificar a igreja, para salvar os perdidos. Use os seus bens, a sua casa, o seu carro, a sua moto, para abençoar a vida das pessoas. Quem sabe, pós-pandemia, você que é daqui de Fernandópolis, nós não teremos um pequeno grupo funcionando na sua casa. O meu desejo, irmãos, é espalhar a igreja nessa cidade. De preferência em cada rua, cada avenida, ter pelo menos um pequeno grupo se reunindo ali da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Você pode levar essa ideia para a sua igreja na cidade onde você mora. Use o que você tem, use o que você é, no tempo que te resta, para glorificar a Deus e para ser instrumento de bênção, para edificar outros crentes e para alcançar os perdidos. Somos mordomos de Deus. Deus nos confiou os dons a fim de que sejam empregados para o bem da igreja dele. O Senhor tem nos dado poder e capacitação espiritual para desenvolvermos a nossa vida com Cristo, servindo com fidelidade a Deus e às pessoas, hoje e durante o tempo que nos resta. Quanto tempo nos resta? Não sei. Deus sabe. Mas ninguém deve desperdiçar esse tempo. Devemos sim aproveitar o tempo para fazermos a vontade de Deus, vivendo inteiramente para a sua glória e para o seu louvor. Conversamos hoje, irmãos, com base na primeira frase do versículo 2 do capítulo 4 da primeira carta de Pedro, para que no tempo que vos resta na carne. E eu tentei responder para vocês a pergunta: como viver o tempo que nos resta? Seja na pandemia, no isolamento social, ou seja o tempo que nos resta de vida. Como viver o tempo que nos resta? Lutar bravamente contra o pecado, ser paciente com os meus familiares, parentes e amigos que ainda não se converteram a Cristo, viver na expectativa da volta iminente de Jesus,
amar fervorosamente as pessoas, especialmente minha família e meus irmãos na fé. Que Deus nos abençoe e que quando Ele vier, ou quando Ele nos chamar para nos encontrarmos com Ele, que Ele nos encontre fazendo exatamente assim. Cada momento da nossa vida, cada passo do caminho, para a glória, honra e louvor do nosso Deus e Pai. Meus queridos irmãos, 21h51. Eu estou vendo que algumas pessoas pediram oração. Eu vou chamar o Bruno para a gente cantar a 20 horas, a Graça me corrigiu aqui, 20h51. Então, o Bruno já está ali, eu vou colocá-lo no ar aqui. Enquanto o Bruno nos conduz essa canção, eu vou ler os pedidos de oração que tem aqui e nós vamos orar agora no final, intercedendo por esses motivos, tá bom? Podemos já cantar, pastor? Acho que não. Tá aberto lá o volume? Tá. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Amém. Esse é o nosso Deus de promessas, cuja palavra não pode mentir, não volta vazia. E o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E nós vamos orar agora. Só estou terminando de anotar aqui mais 2 pedidos que estou vendo aqui. Ok. A Lloyd também pede oração pela filha. Está em isolamento. Claudete. Oremos então, queridos irmãos. Deus amado, Deus poderoso, Deus de promessa, Deus que é fiel, Deus que não mente, Deus que cumpre cada uma das suas palavras, das suas promessas. E no Senhor nós podemos descansar e confiar, ó Pai, de que tudo que o Senhor nos prometeu, o Senhor vai cumprir. O Senhor prometeu que estaria conosco, nós cremos na presença do Senhor, na companhia do Senhor em todo o tempo, em cada momento, em cada situação da vida. Por mais desagradável que seja, nós temos a presença confortadora e consoladora do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está conosco. Deus querido, Deus amado, agradecemos por este culto, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui, cantando louvores ao Teu nome e meditando na Tua palavra, que ela venha fazer morada no coração de cada um de nós e promover as mudanças necessárias conforme a Tua vontade na vida de cada um de nós. Mas que o tempo que nos resta possa ser vivido com sabedoria do alto, tendo atitudes que glorifiquem o Teu nome, que abençoe a vida das pessoas e que nos leva para mais perto do Senhor e que nos faça representar bem o Senhor aqui, no tempo que ainda temos aqui, Senhor. Mas que sejamos instrumentos de bênção, canais de bênçãos na família, na igreja, na sociedade onde nós vivemos. E agora também colocamos diante do Senhor, Pai Santo, a vida da Leia, seu trabalho. Ela que pede para que o Senhor intervenha na situação da sua vida e do seu trabalho, onde a maioria das pessoas estão com os contratos de trabalho suspensos, e ela trabalhando, ó Deus, acumulando atividades, obviamente se desgastando física, emocional e até espiritualmente. Dê a ela descanso no corpo e na alma, na mente e no coração, para que ela tenha tempo, ó Deus, para fazer todas as coisas que estão sob a sua responsabilidade. Especialmente, ó Deus, que ela tenha tempo para buscar o Senhor em oração, para ler a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Abençoe rica e poderosamente a vida da Leia, em nome de Jesus. Cuida dela, Senhor. O Senhor sabe o que ela precisa, Deus. Ministra na vida dela com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu poder, em nome de Jesus. Ouça também as nossas orações, que junto com a Sueli, intercedemos por esse bebezinho que está internado em São José do Rio Preto. Deus, não sabemos o porquê, o que está acontecendo ali, a real situação, ó Deus, mas nós pedimos também a intervenção milagrosa, sobrenatural,
do Senhor na vida desse cordeirinho do Senhor. Age na vida dele, usa tudo que está ali à disposição para restaurar completamente a saúde desse bebê, para que ele seja devolvido à sua família, aos seus pais, e possa ter, ó Deus, um crescimento físico, emocional, espiritual, normal, saudável, na presença dos homens, mas acima de tudo na presença do Senhor. Abençoe também, ó Deus, a Nice e toda a sua família, especialmente a sua filha Kênia. O Senhor sabe qual o motivo da Nice estar pedindo oração, então ouça a oração dessa mãe e junto com ela, nós pedimos em favor da Kênia. Mas pedimos que a tua bondade se manifeste aí, que o teu poder opere maravilhas na vida da Kênia e de toda a família, Senhor. E traga paz ao coração da Nice, vendo a sua filha, vendo a sua família, cuidada pelo Senhor. Abençoe também a Lloyd e toda a sua casa, e com ela a sua filha Claudete. Ministra também, ó Deus, com poder, e ajudando na solução dos problemas, especialmente problemas de saúde. O Senhor é poderoso para curar, para fazer milagre, para operar maravilhas ainda hoje. O Senhor é Deus, é o nosso Deus. No Senhor nós confiamos, ao Senhor clamamos. A Ti apresentamos cada uma dessas pessoas e os pedidos apresentados aqui nessa noite. Se outros pedidos foram acrescentados aqui, Deus, o Senhor ouviu. O Senhor tem conhecimento do que nós pensamos, do que nós sentimos. Às vezes não verbalizamos, não escrevemos, mas o Senhor nos conhece por dentro. Então olha para a vida de cada irmão, irmã, de cada pessoa que está conosco agora, em nome de Jesus. E ministra com poder, ajudando a superar as carências, as dificuldades, as limitações, dando vitória nas lutas, em nome de Jesus. Fortalece a fé e a esperança de cada pessoa. E com cada um que está aqui, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por podermos estar falando com o Senhor agora. E mais uma vez pedindo ao Senhor que receba o nosso culto, a nossa adoração, a nossa gratidão. Que os nossos louvores tenham chegado diante do trono do Senhor nessa noite. E que a palavra do Senhor continue a falar aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo nos ensine, Pai, aquilo que precisamos conhecer e viver. Que sejamos estimulados pelo Senhor a andarmos no Teu caminho, na verdade, na santidade, sendo bons exemplos para as pessoas que nos cercam, que nos veem. Em nome de Jesus, cuida de nós e ajuda-nos a vivermos para a honra e glória do Senhor durante o tempo que ainda temos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, e por amor dele nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus repousem sobre nós, meus irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado por esta terra. Amém e amém. Deus te abençoe. Uma ótima noite de sono e descanso. Que a palavra de Deus continue a falar ao seu coração e à sua mente e produzir frutos na sua vida para a eternidade. Que o Espírito de Deus use você na vida de outras pessoas. Em nome de Jesus. Mas aproveita o tempo, viva de acordo com a vontade de Deus no tempo que Ele está te dando. Em nome de Jesus. Uma ótima semana também. Fiquem com Deus. Obrigado mais uma vez pela presença, pela participação aqui. Deus os abençoe.